Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Sem Medo de Voar. Hoje eu vou trazer algumas coisas para todos sobre os voos no inverno. Você sabe que tem muito problema de atraso, as pessoas perdem os compromissos, então eu vou dar umas dicas para vocês para, pelo menos, tornar menor, né, os incômodos e tudo mais. Bom, os voos no inverno. Você sabe que os aviões voam o tempo todo, né? Não é que você vai pegar um avião 10 da manhã aqui em Congonhas e o avião vai estar parado lá, né? Um avião já voa a noite inteira, ele voa todo o tempo. Antigamente não era assim, né? Os aviões paravam à noite porque não era tão caro como é hoje. As companhias hoje poucas compram os aviões, são caríssimos, então eles alugam, então tem que voar ao máximo, né? Um avião desse para poder pagar o aluguel. Então é isso aí, pra vocês entenderem. Então o avião não está parado ali esperando o voo de vocês. Os atrasos aumentam no inverno devido ao fechamento dos aeroportos. Imagina um avião que vem lá de Manaus, né? Vem aí fazendo escalas, aí chega aqui em Congonhas de manhã, está fechado o aeroporto, ele vai ter que alternar o Rio de Janeiro, outro aeroporto, e depois volta para fazer o voo, né, que está escalado. Então já dá o atraso. Por causa disso, os fechamentos que são maiores no inverno durante a manhã, eu vou comentar o horário, e no verão à tarde, devido às tempestades. Então, a minha dica para todo mundo, ter um compromisso sério, uma audiência, uma palestra, antecipar o voo, pelo menos em 24 horas, chegar antes, paga a diária do hotel, mas não chega assim em cima da hora, que é muito perigoso, muito arriscado, de você perder o compromisso. No inverno, preferi os voos que saem depois do almoço, né? Porque os aeroportos, devido a nevoeiro, baixa visibilidade que ocorre no inverno, eles costumam fechar quando o sol sai, agora é 6h30, né, que é o nascer do sol, então quando sai o sol, ocorre o nevoeiro, baixa visibilidade, e ele vai até 10h30, 11 horas, né? O que eu mais assim lembro na minha época de ponte aérea, o aeroporto Santos Dumont, que é no mar, né, ali, se alguém conhece, então ele tinha nevoeiro assim, quando saía, estava aberto, saía o sol, ele fechava, e aí o nevoeiro ia piorando, e ia abrir lá para 11 horas da manhã. Então é um fenômeno que isso ocorre no inverno. Então cada aeroporto dispõe de um equipamento, né, para pouso. Por exemplo, o aeroporto lá de Cuiabá, ele não tem aquele que usa o menor mínimo para pouso, que é o CAT-3A aqui no Brasil, que eu vou dizer o que é, ele tem só GPS. Então só para trazer uma diferença, vou trazer o valor aqui. Por exemplo, Cuiabá, ele opera GPS, ele tem que ter a condição mínima para a operação lá, 96 metros de teto, 96 metros, e a visibilidade 1.400 metros. Então é mais ou menos isso. GPS gira em torno de 100 metros de teto, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e visibilidade de 1.000 a 1.400, 1.500 metros, que é os aeroportos que não têm o equipamento para operar com visibilidade bem reduzida. Então eu vou trazer os valores aqui um por um, para vocês entenderem. Então aí tem que falar uma coisa antes para vocês. Para fazer essa operação aqui com visibilidade reduzida, nós temos que ter 4 coisas, tá? O aeroporto tem que estar equipado e operante, os equipamentos. Se não estiver operando todos, ele reduz, né? Ele aumenta a visibilidade, aumenta o teto. Então, se tiver tudo operante, tem que estar o aeroporto equipado, equipamentos operantes. A companhia aérea tem que estar autorizada. E aí tem uma coisa muito importante, que entre as companhias tem diferenças. Tem umas que operam com o mínimo do mínimo e há outras que não, que é um pouco maior. Aí depende de custos e de política da empresa, autorização da ANAC, aí é coisa interna da empresa, que ela, por exemplo, não prefere operar no mínimo do mínimo que tem, que é aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, opera um mínimo um pouco maior para economizar custos de treinamento e também de equipamentos na aeronave. Tá? Então eu tenho o aeroporto equipado, a companhia aérea autorizada, com plano de treinamento para os pilotos, a aeronave tem que estar equipada e tudo operante. Às vezes ela tem o equipamento, não está operante, tem que aumentar o mínimo. E os pilotos têm que estar treinados com a habilitação técnica válida, que é renovada anualmente, feita no simulador de voo. Então essas as condições, 4 condições que tem que ter para poder fazer a operação. Agora eu vou trazer para vocês os valores de teto e visibilidade, os mínimos do Brasil, um por um, né? Vou trazer os aeroportos que mais se afetam no inverno, que aí começa em Porto Alegre e vem até aqui em São Paulo. Então eu vou trazer primeiro Porto Alegre. Então, Porto Alegre, CAT-2, ele tem que ter um teto mínimo de 31 metros, vou falar em metros, a aviação se fala em pés, mas aqui no Brasil não se usa pés, então eu vou trazer em metros, mas na aviação se usa pés. Então, teria que ter a altura do radiotímetro de 103 pés, que é 31 metros, visibilidade 350 metros. Esse é o mínimo para Porto Alegre, não tem nada abaixo disso. Tá? Curitiba também, CAT-2, tem que ter um teto de 33 metros, visibilidade 350 metros. Guarulhos, né, que é o aeroporto aqui no Brasil, que mais é sujeito a nevoeiros, é o maior aeroporto de conexões do Brasil, e talvez da América Latina. Ele opera o CAT-3A, que tem não precisa ter o teto, né, ele com equipamentos que tem aeroporto, que eu falei antes, né, tem que ter o aeroporto, a companhia, o avião e os pilotos homologados. Ele pode operar sem teto e uma visibilidade de 175 metros. Coisa curiosa, esse é o aeroporto com o menor mínimo do Brasil, CAT-3A. No exterior, voei 14 anos fora do Brasil, então tem o CAT-3B,
que ele reduz ainda a visibilidade, só para ilustrar, de 175 metros de visibilidade, operação com 75 metros. E tem o CAT 3C, que é para aeronaves militares, então não se aplica, não vou comentar. Depois temos o aeroporto do Rio, do Galeão, o Antônio Carlos Jobim. Ele opera CAT 2, tem que ter um teto de 33 metros e a visibilidade de 450 metros. E eu vou trazer aqui a título de curiosidade, então Cuiabá já comentei, ele opera GPS, tem que ter 96 metros de teto, visibilidade 1.400. Maringá opera GPS, 115 metros de teto, visibilidade 1.000 metros. E o aeroporto de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, também é muito propenso a nevoeiros de manhã, no inverno. Ele opera GPS, tem que ter 93 metros de teto e visibilidade 1.300 metros. Então dá para ter uma ideia para vocês, o tipo de operação, quando tem esse CAT 1, 2, 3A e não tem o B aqui no Brasil. Então esse problema. Então tem companhias que não estão homologadas para esse mínimo do mínimo aqui, então opera um pouco maior, então você pode ver lá uma companhia pousando e a outra remetendo. Então é isso. A autorização dela, da ANAC, não são iguais. Problema de custo, conveniência dela, outras coisas internas, né? Política da empresa. Então, no inverno, recomendo a você, já falei, tomem cuidado, nunca cheguem assim, programar em cima da hora, porque são comuns os atrasos aqui no Brasil hoje, mesmo no verão. Então, sempre antecipar, chegar lá 12 horas antes, 6 horas antes, para ficar seguro quanto a isso. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Assina o canal, quem ainda não assina. E traremos sempre coisas boas, dicas. E lembrando que o nosso canal é um canal de aviação para leigos. Muito obrigado.